seus jumentos, seus burrinhos, cavalinhos lá, não sei como é que é, a Bíblia diz o burro. E botou ali a lenha e saíram para ir ao lugar onde Deus tinha mandado que ele fosse oferecer Isaac como holocausto. E partindo eles dali, diz a palavra do Senhor, que o primeiro dia eles andavam juntos, Isaac, Abraão e os seus servos, levando as lenhas para o holocausto. E de repente, na altura, ele disse para seus servos, desatrelando seus cavalos ali, que levaram a lenha e deixando ali, ele disse: vocês fiquem aqui com os animais, que eu e o menino vamos oferecer o sacrifício. Irmão, nessa hora eu creio que doeu tanto na alma de Abraão quando ele disse isso, sabendo que sua esposa não sabia que ele ia lá oferecer seu filho em holocausto, no sacrifício. E subiram para o Monte Moriá, e subindo para chegar ao monte, Isaac perguntou para seu pai: pai, tem a lenha, tem o fogo e tem o cutelo, e o cordeiro onde está? Só que a confiança que Deus tinha em Abraão era tão grande, e Abraão tinha em Deus, que ele disse: Deus proverá, meu filho. E chegaram no Monte Moriá, chegaram lá em cima. Abraão não pegou a lenha e jogou, Abraão não pegou a lenha e espalhou. A Bíblia diz que Abraão ajuntou a lenha, fez o holocausto, o sacrifício ali para oferecer, preparou o altar. E quando se prepara o altar, o fogo desce. Quando se prepara o altar, o poder de Deus desce na nossa vida, e o milagre acontece. Aleluia! E quando ele preparou ali, estava preparado a lenha no lugar. Eu creio que ele tinha botado alguma coisa para que o fogo pegasse, não diretamente na lenha, porque nós que fazemos fogo, a gente bota ali, os irmãos aqui usam a palha de milho para acender, nós usamos o papel lá na cidade para nós começar o fogo. E eu creio que ele deve ter juntado com a folha para botar embaixo daquela lenha, para que pegasse fogo sobre aquela lenha. E de repente ele toma o seu filho Isaac e coloca sobre a lenha, prepara seu filho. E naquele momento que ele está preparando o seu filho para o sacrifício, o menino não entendia nada, porque estava em cima da lenha sendo oferecido para o Senhor. A obediência do homem é isso. Será que se Deus pedisse o nosso filho, nós teria coragem de fazer isso? Eu tenho um casal de filhos. Tem a Graziele, pastora, e tem meu filho Gabriel. Não é evangélico, mas muitas vezes eu digo assim, ele não é batizado, mas ele tem mais temor de Deus do que muitos crentes, porque muitos que dizem que são cristãos e tomam ceia. Sabe por quê, irmãos? Porque a obediência a Deus, ela faz nós se tornar pessoas, ser humano diferente. Crente até o diabo é, crê, estremece, mas não obedece. Agora eu quero dizer uma coisa para você: o verdadeiro cristão adorador a Deus, que busca o Senhor todo momento, toda hora, está buscando a Deus, está poucos. Você convoca o irmão para oração. Nós vamos orar. Dobra o joelho 30 minutos, o pastor fica 30 minutos.
15 minutos o pastor dá uma levantadinha na cabeça, não tem nem irmão de joelho dobrado mais. Eu quero dizer para vocês, irmãos, quando eu tinha 7 anos de idade, nós ia na igreja com a mãe, chegava na igreja, e ai de nós, se nós levantasse antes de 40 minutos de joelho, levantasse para sentar, ou dormisse. Às vezes dormia no banco, porque ficava 40, não era 40 minutos, era 1h30 de oração naquela época. Mas quando você entrava dentro da porta da igreja, você ouvia aquela senhorinha de cabelo branco, de joelho dobrado, orando ao Senhor, mas já o poder de Deus, a graça e a unção do Espírito Santo já pairava dentro da igreja. Entrava uma pessoa enferma, não saía da maneira que entrou, já saía curado. Já testemunhava no mesmo culto, na mesma hora, porque acontecia que havia oração, havia jejum. Outra coisa que está muito difícil, está muito difícil hoje. Convoca o jejum, para ver quantos que vão jejumar. Eu tenho meus afazeres em casa. Nós ia de manhã para a igreja e voltava às 6 horas da tarde. Era o dia inteiro de jejum. Eu vou dizer para vocês, irmão, eu retardei a bênção de Deus na minha vida. Eu com 12 anos eu desviei dos caminhos do Senhor. Fiquei 12 anos praticamente crente em Raimundo. Nos 12 anos eu voltei umas 3, 4 vezes e não consegui, porque eu não conhecia o que era poder e graça de Jesus. Porque conhecer o poder e a graça de Jesus, a renúncia na nossa vida, a sacrifício para nós. E aí quando nós conhecemos e renunciamos aquilo que o mundo nos oferece, Deus começa a trabalhar no meu e no teu coração, para que nós possamos ser transformados. E para o homem, a mulher, o jovem, a criança ser transformado, ele tem que começar a pagar o preço. E eu vou dizer para vocês, que até meus 24 anos fui criado dentro da igreja, vivi dentro da igreja. Como eu disse para os irmãos, nós orava. Com 9 anos meu pai me obrigou a me batizar, eu não queria. Me batizar era muito novo, não queria me batizar. Não é o caso do nosso menino ali, que ele era doido para se batizar, nós batizemos. E eu não queria. Porque eu sabia que eu não ia conseguir seguir. Porque tinha coisa que eu gostava e era meu menino. Não adianta dizer que não, porque o menino já tem o instinto de jogar bola, brincar, e na época que nós congregávamos a Assembleia de Deus, era completamente proibido você jogar futebol, você fazer física na escola. E eram 2 coisas que eu amava fazer, era isso, fazer física, correr, porque eu sempre desejava ser um atleta de corrida, como eu fui quando eu estive no quartel. Fui um atleta de corrida no quartel. E eu vou dizer para vocês que era o desejo do meu coração isso, desde menino. E aquilo, quando meu pai mandou eu me batizar, eu disse, mas eu não quero me batizar porque eu ainda não conheço, não sei o que é isso. Eu vivo na igreja, mas eu quero fazer tal coisa e tal coisa, e nós não podemos. E hoje eu digo para vocês, irmão, pela tristeza da minha alma, igrejas conservadoras que eram, hoje tem um time de futebol dentro da igreja. Igreja que pregava que tinha coisa que era pecado, puxaram tudo para dentro da igreja hoje e apoia o pecado dentro da igreja. Mas a Bíblia diz assim, naquele dia vai haver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. E aí eu vou para mim, como pastor da igreja. A Bíblia diz assim, ai dos pastores que ensinar a palavra de Deus relaxadamente e não pregar a verdade. Porque quando nós falamos a verdade, a Bíblia diz em João
8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o momento que a verdade nos liberta, nós pregamos a verdade, vivemos a verdade, pregamos a palavra e vivemos a palavra. Porque não adianta eu chegar aqui, pregar a palavra e não viver ela. Eu vim na igreja fazer um rebuliço na igreja, fazer um Pentecoste, renascer dentro da igreja, e eu não viver esse Pentecoste, não viver a palavra, eu sair daqui e começar a cometer pecados e coisas erradas ali fora. E a pessoa diz, mas o pastor é crente só lá na igreja. E eu vou dizer para vocês, eu passei uma vergonha um dia. Eu era muito vaidoso. E logo que eu me casei, daí minha irmã, de testemunho que eu morava lá com ela, eu trabalhava lá em Porto Alegre, para dar uma vida boa para minha família. E todo mundo na igreja usavam, né? A gente via pessoas usando bermuda, camiseta, regata, andando com roupa, né? E eu sempre quis acompanhar. E um dia cheguei no supermercado, tinha comprado uma roupa muito bonita, uma camiseta regata de um time de futebol. Eu tinha comprado um calção da Adidas e um tênis da Adidas, e me vesti daquela maneira para mim fazer um rancho no supermercado, já sendo pastor. E indo dentro do meu carro, dirigindo meu carro, cheguei em Porto Alegre e disse para minha esposa, vou lá fazer o rancho. Ela disse, hoje você vai passar uma vergonha. Hoje Deus vai falar contigo e vai converter teu coração. Porque não é dessa maneira que Deus quer. Deu uma risada para ela, porque eu disse, mas todo mundo está aí, ó. Vai fazer mal para mim? Cheguei, calçãozão, coisa mais linda, aquela camiseta linda de regata, né? E cheguei, desci do meu carro, abri a porta do supermercado se abriu para mim. Irmãos, quando a porta do supermercado abriu para mim, parece que fez assim, ó. Todo mundo parece que fitou os olhos para mim, eu olhei para mim e eu disse, eu estou pelado. O Espírito Santo de Deus me mostrou que eu estava nu dentro daquele supermercado. Eu fiz o rancho dentro daquele supermercado e saí de lá chorando. Quando eu cheguei no caixa, me deparei com o evangelista da igreja. Ele disse para mim que eu estava chorando e vermelho que nem um peru. Embarquei no meu carro e disse, Jesus, a partir de hoje eu quero me converter de novo. Jesus, a partir de hoje eu quero tirar fora essa imundícia que o Senhor diz que eu estou nu. Não estou dizendo que não uso, você é livre, a Bíblia diz, você é livre, tem o livre-arbítrio para fazer o que você quer. Mas para nós entrar no reino, nós temos que ficar diferente do mundo. Para nós entrar no reino e receber as recompensas que Abraão recebeu, nós temos que viver no crivo de Jeová. Pastor, mas o senhor veio para pregar uma palavra pesada? Não, eu estou dando um testemunho que aconteceu comigo. Cheguei em casa, abri meu guarda-roupa. Eu tinha um monte de camiseta bonita, de regata, tinha bastante calção. Peguei tudo e botei numa sacola e disse, se tu quiser queimar, queime. Se não quiser, dê para alguém que não é crente, que a partir de hoje, dentro do meu guarda-roupa, não quero mais isso. Eu quero viver a vida em consagração a Deus. Subimos ao monte naquele dia para orar. Eu cheguei ao monte junto com o meu pastor Valdecir, e mais 8 irmãos que nós subimos para orar no monte. Não contei para ninguém, não falei para ninguém o que tinha acontecido comigo. E dobrei meu joelho. Comecei a pedir perdão para Deus. Senhor, eu sei que eu estou errado, como pastor que eu sou. O Senhor me chamasse uma obra, e eu estou dessa maneira que eu fiz. Quero que o Senhor perdoe, porque eu tenho ministério para zelar.
Eu tenho almas para me ganhar. E aí, dobramos o joelho e começamos a orar naquele monte. E de repente um irmãozinho que tinha vindo do Novo Barreiro para orar com nós, chegou e colocou a mão sobre a minha cabeça e entregou o recado de Deus para mim. E disse: a partir de hoje eu estou te dando uma unção. A partir de hoje eu estou quebrando todas as barreiras. As provas vão vir porque nós, quando dedicamos a nossa vida aos pés do Senhor, você não pense que você vai chegar e dizer: não, eu vou para a igreja, eu vou receber só leite e mel. Não, não é leite e mel só. No meio disso tem uma pitada de fel. No meio disso tem uma pitada de espinho para furar o teu pé. No meio disso tem uma montanha para você poder escalar. No meio disso você tem um gigante para você derrubar. Meu Deus. Porque ser cristão, a renúncia. Ser cristão, nós temos que começar a olhar para dentro de nós. E eu aprendi algo num dia numa convenção com o pastor. Ele veio para dar a palestra na convenção, pastor com 92 anos de idade. Chegou escorado pelo seu obreiro, porque a bengalinha dele já não escorava ele. E ele veio para dar o sermão para nós na convenção. E quando ele começou a dar aquele sermão, ele nos ensinava dizendo que é a coisa mais fácil você apontar o dedo para o teu irmão. É a coisa mais fácil você olhar para o teu irmão, ver o defeito dele e apontar o dedo para o teu irmão. Coisa mais fácil. Só que ele disse assim: irmão, você já notou que é uma coisa? Você aponta um dedo para o teu irmão, aponta um dedo para o pai, e quantos fica para você? Faça essa conta. Ó, apontou um dedo, quantos fica apontando para você? 3 dedos. Aí ele disse: irmão, nós julgar uma ou outra é a coisa mais fácil, mas a Bíblia diz que o juízo só é ele. Defeito tudo nós temos, pecadores todos nós somos, inclusive Abraão era pecador também. Mas agora voltamos para o sacrifício. Abraão colocou o Isaac em cima da lenha para fazer o sacrifício, para imolar o seu filho. E de repente ele achou que ia conseguir fazer isso e oferecer o seu filho para Deus. Aí, irmãos, eu creio com dor no coração, quando ele levantou o cutelo para imolar o seu filho, bradou do céu um anjo e disse: Abraão, Abraão, não faça nenhum mal ao teu filho, porque agora eu vi que tu és fiel a mim. Irmão, isso é uma dádiva de Deus. A fidelidade com Deus. Temos outro, passou por um momento muito difícil na sua vida, que é Jó. Jó, Deus falou para Satanás e disse: da onde vem? Ele disse: rodear o mundo e passear pelo mundo, pela terra. Deus exaltou Jó naquele momento. Ele disse: observasse meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, dizia do mal. O que Satanás disse? Mas também se deu tudo para ele. Como é que ele não vai ser fiel a ti? Se eu tocar no que ele tem, ele vai negar o teu nome. Hoje não precisa Satanás nem tocar em nada de nós. Tem pessoa que nega o nome de Jesus
dentro do supermercado, negando a paz do Senhor. Está negando a Jesus, porque a Bíblia diz: se nós negar e dizer a paz do Senhor para o nosso irmão, mesmo que o meu irmão tenha paz contigo, e tu negar a paz para mim, paz volta para mim. Mas nós negamos o nome de Jesus, a palavra de Deus nos ensina. Como negar o nome de Jesus? Somos cristãos ou não somos cristãos? Tememos a Deus ou não tememos a Deus? O que aconteceu? Satanás foi lá, tocou nos filhos de Jó, tocou em tudo que o Jó tinha, tirou a riqueza, tocou tudo e não se contentou, foi lá falar com Deus de novo. Se apresentou lá e Deus disse: ele não negou meu nome, então deixa eu tocar agora na carne dele. Tocou-lhe uma enfermidade na carne de Jó, que ele precisava coçar com um pedaço de telha, mas ele não negou o nome de Jesus. Aí nós vamos ver que quando Deus mandou Abraão sair da casa, da parentela, porque às vezes os parentes, porque a Bíblia diz que nós não temos luta com os de fora, nós temos luta com os domésticos. E agora vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Que a esposa de Jó chegou e disse: amaldiçoa teu Deus e morre, homem. Agora você vê, ela seguia junto com ele, via tudo que Deus tinha dado para eles, vivia comungando, tomando ceia e andando junto com ele. Mas chegou no momento que ela pediu para ele: amaldiçoa teu Deus e morre. E ele disse: mulher, se nu eu vim, eu nu voltarei, mas nunca negarei o nome do meu Deus. Abraão, na hora que ele levantou o cutelo para imolar Isaque, o anjo bradou. E aí então, de repente, os moços que esperavam ele lá embaixo não sabiam o que ia acontecer, mas Abraão sabia o que Deus ia prover para eles. E de repente ele olha para o lado, está o carneiro para eles oferecerem o sacrifício. Aleluia. E agora eu digo para você, irmão, como é que está a tua vida para oferecer para Deus? Porque o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Isso ele fala no salmista, Salmo 23: deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas. Se o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar, então é só entregar para Jesus e dizer: Senhor, o Senhor disse que eu vou viver o melhor da terra, e deixa o resto para Jesus. Eu pedi para Deus quando eu me converti, dia 12 de dezembro de 91, quando eu conheci o que é verdadeiramente ter encontro com o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, e com o Espírito Santo entrando dentro da minha vida e transformando meu coração. Mesmo depois eu fiquei meio vaidosão, mas eu pude conhecer o que era o poder de Deus. Dali para frente, a palavra de Deus falava comigo. Porque antes, quando eu estava desviado, o Senhor falava comigo e eu não dava ouvido. Foi 3 meses antes de eu reconciliar de novo. Eu estava caminhando na rua e o Espírito Santo de Deus dizia assim para mim: se tu morrer hoje, para onde tu irás? Se tu partir hoje da maneira que tu está, para onde tu irás? E eu me aprofundava mais na bebida e nas outras coisas. E aí chegou o momento a qual o Espírito Santo de Deus disse: não, agora eu vou resgatar ele mesmo. Aleluia. Eu estava trabalhando numa granja em Palmeiras Missões. Numa noite eu tive um sonho, e aconteceu o meu sonho no dia seguinte, que eu ia entrar no tiroteio e uma bala ia pegar sobre minha camisa e não ia cortar eu, porque Deus não ia permitir. E aconteceu isso. E foi aonde eu tomei a decisão de retornar para os caminhos do Senhor 30 dias depois.
Uma das gurias que estava junto comigo tomou-lhe um timer no braço de facão que o osso ficou aparecendo. A outra tomou nas costas. E Deus não permitiu acontecer nada comigo porque eu já era escolhido do Senhor. Aleluia. Quando nós somos escolhidos de Deus, menina dos olhos de Deus, nada acontece com nós porque Deus não permite. Quando nós temos uma chamada de Deus, até a morte corre de nós. Aleluia. Até a morte corre. Porque a Bíblia diz: quem tem chamado e quem tem promessa não morre. É a Bíblia que diz. Quem tem promessa não morre. Se Deus prometeu que vai converter teu filho, se Deus prometeu que vai converter teu esposo, se Deus prometeu que Deus vai converter toda a tua família, é só você ficar confiando nele. Colocou na mão do Senhor, deixa na mão do Senhor. Se você tirar, o inimigo pode matar. Porque o salário da morte é o pecado e a morte. O salário do pecado é a morte. Aleluia. Mas a hora passa depressa. Eu não perguntei para o pastor que hora é o horário que termina o culto, né? Eu queria convidar você para se colocar em pé. Huracão da Sucalamã, huracão. Senhora, vem cá. É a senhora mesmo. A irmã que Deus nos deu a revelação, vem aqui na frente.